Ok, irmãos, nós estamos aqui estudando a vida de Jesus e tem sido uma carreira, né? Para vocês terem uma ideia, nós estamos aqui ainda no primeiro terço da vida do nosso Senhor Jesus Cristo e nós já pregamos 28 vezes sobre o mesmo assunto que é a vida de Jesus. E Jesus estava no monte, fazendo aquele sermão da montanha. E aquele foi um dia muito agitado para Jesus. Um dia muito, talvez, cansativo. Existe isso dentro do ministério, que você prega a palavra, você ensina a palavra, e não sei por que grandes motivos, mas isso existe. Depois você acaba ficando cansado e não sabe nem por que você está tão cansado. Mas não tem um texto na Bíblia que tenha uma mensagem tão grande e tão profunda e tão assim que o Espírito Santo possa trabalhar todas as nossas fraquezas, como é o Sermão da Montanha. Quando você fala o que as pessoas gostam de ouvir, é leve. Mas o Espírito Santo trabalha sempre em situações que a carne, a nossa natureza, ela não gosta de ouvir. Aí você pega o Sermão da Montanha, que do princípio ao fim não agrada nem um pouco a carne, porque as pessoas têm que fazer uma escolha pelo Espírito. Mesmo assim, uma mensagem comprida daquela, uma mensagem pesada daquela, é hora de descer e ir para onde? É hora de descer e ir para casa. Vamos, né? Vamos, como nós estávamos brincando, né? Ontem lá na igreja, o pessoal que vai lá para Pompeia, não sei o que acontece, que acaba o culto, fica numa braveza todo mundo, chamando o pastor para vir embora, né? E aí um deles sempre fala, tira a mão da minha sopa, né? Que eu estou com fome, eu quero chegar logo. É sempre assim, né? E, irmãos, acabou a mensagem. Eles estão, sabe, todo mundo está descendo da montanha. Eu acredito que não só Jesus, mas todos eles querem ir para casa. E aí o que aparece? Aparece um leproso. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. E Jesus disse, eu quero, seja limpo. Tocou nele e ele foi curado em nome de Jesus. Bom, agora eu vou embora para casa. Quando está entrando na cidade, chega aquela comitiva de judeu, uma coisa tão pequena e tão barulhenta, tem esses negocinhos. Chega uma comitiva de judeu, assim, em nome do centurião. Ó Senhor, o servo do centurião está muito doente, e esse centurião é digno de que o Senhor atenda esse pedido de oração, para o Senhor ir lá na casa dele, curar ele. Né? Bem, Jesus cansado, né? Mesmo assim, ele muda a rota e ele está indo para a casa do ancião. Em vez de, talvez, ir para a sua casa, ele foi para a casa do ancião. E antes de chegar lá, um outro grupo, e depois o próprio ancião, o centurião, disse, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre dentro da minha casa. Veja, meus irmãos, a diferença do que aquele homem pensava dele próprio com o que as pessoas bajuladoras pensavam dele. Eu fico impressionado com isso. Porque uma pessoa que sabe quem Deus é, ele entende que ele não tem vantagem nenhuma, nem diante de Deus e nem diante dos homens. Ele diz, eu não sou digno, Senhor, basta uma palavra sua e o meu servo, ele vai ser curado. Nunca houve um homem que tivesse uma fé tão profunda, tão grande quanto essa. Essa é a fé tipo Abraão, sabe? Você pega Moisés e Abraão, quem que abriu o Mar Vermelho? Moisés. E foi pela fé, tá? Quem mandou as codornizes, quem sabe, bateu na pedra e a pedra mandou água aí. Quantos milagres?
mas ele não é o pai da fé. O pai da fé é quem? É Abraão. E quantos milagres ele fez? Nenhum. Mas como ele pode ser o pai da fé? Porque Deus fez uma promessa para ele e ele creu na promessa que Deus fez. Nós temos muita dificuldade em crer na palavra de Deus, nas promessas que Deus faz aqui nas Escrituras. Nós temos muita dificuldade. O Abraão, ele creu na palavra do Senhor. E ele então foi imputado como justiça. Bom, agora o servo do centurião também está curado. Acredito que pelas outras referências de Marcos e de Lucas, antes de ir para casa, Jesus ele passou rapidamente lá na sinagoga, como era o costume dos judeus, um culto de manhã e um culto bem à tardinha. Ele deve ter pego o culto de à tardinha. Então ele sai e ele vai para a casa dele. Não, ele não tem casa. Vocês estão lembrados que o camarada disse: Senhor, eu vou te seguir para onde o Senhor for. E Jesus disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Eu não tenho casa. Eu não tenho um lugar para dizer assim, é meu. Então ele ficava onde? Quando ele estava em Cafarnaum, que foi chamada no Novo Testamento de a sua cidade, quando ele ficava em Cafarnaum, ele ficava na casa de quem? Na casa de Pedro. Era ali a sua casa. Então Pedro, a esposa do Pedro, a sogra do Pedro, a família toda, todos eles recebiam Jesus provavelmente diariamente em seu lar, Isso é muito privilégio. Saber que aquela casinha, eles mudaram de Betsaida para Cafarnaum, e quando chegaram lá, aquela casa se tornou o quartel-general do nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, ele entra na casa. E quando ele entra na casa, surpresa, tem mais trabalho. Tem mais trabalho para o Senhor Jesus. Tem mais trabalho. Então, hoje nós vamos estudar, irmãos, a cura da sogra de Pedro. Cura minha sogra, Senhor. Você pode olhar aí para a sua sogra e dizer essa palavra para Deus. Senhor, cura minha... Clodoaldo, cadê o Joel? Joel, né? Aí, os outros todos, né? Essa é uma boa palavra, né? Abençoa a minha sogra, Senhor. Então, nós vamos ver hoje a cura da sogra de Pedro. O que a gente aprende nessa cura? Uma das coisas principais é que Deus é um Deus de perto. Deus, ele é um Deus lá em casa. Talvez essa é a coisa mais importante de se aprender rapidamente hoje à noite. Porque o nosso texto só tem 2 versículos. Mas se você aprender que Deus é o Deus lá em casa, então você sai abençoado esta noite desta igreja, de saber que o seu Deus, que o Senhor Jesus é um Deus de perto. Ele é o Deus da sua casa. E é isso que nós vamos ver hoje. Olha só. Apenas uma febrezinha. Vamos lá no capítulo 8, versículo 14, que diz: Jesus, entrando na casa de Pedro, ele viu a sogra deste acamada com febre. A gente pode pensar que talvez essa é a cura mais fraquinha de Jesus. Como mais fraquinha? Ele está curando leproso, ele está curando paralítico. Logo nós vamos ver que ele vai ressuscitar o filho da viúva lá em Naim. Então, perto desses milagres, que são grandes milagres, aí me aparece uma pessoa com febre. Eita! Então esse é um milagre pequeno. Não, irmãos. Isso talvez seja um dos grandes milagres que nós temos na história da vida de Jesus contada pelos evangelistas.
Esse milagre ele é tão importante que ele é contado 3 vezes. Poucos milagres são contados 3 vezes nos 3 evangelhos sinóticos, que nós chamamos Mateus, Marcos e João. João não, e Lucas. Então, esse milagre é contado, é lembrado pelos 3. Dada a importância desse milagre. Então, o que a gente olha aqui era uma febrezinha, né? Não, irmãos, febre é só o que aparece por fora. Uma outra coisa que a gente estava lembrando ontem. Quem tem carro sabe disso. Você está andando com o seu carro, de repente acende uma luzinha amarela lá. O que aquilo quer dizer? Alguma coisa está errada no seu carro. Quando acende uma luz vermelha, se você não parar, você perde o seu carro. Mas a amarela está dizendo, olha, não está legal. A febre é essa luzinha amarela que está dizendo, não está legal, alguma coisa não está bem. Então, de certa forma, a palavra de Deus nos omite o que ela tinha. Talvez por um motivo simples, porque naquele tempo não tinha esses exames que tem hoje. O que ela tinha? Olha, irmãos, quando eu cheguei em Gália, eu já cheguei tudo doente, tudo pesteado, e fizeram questão de colocar isso em ata ainda, né? Que está na ata lá. Depois que ele tratar, ele vem, né? Sempre que escreve uma coisa dessa numa ata, né? Mas estava lá, né? E eu pensei, eu estou com a sinusite, fui lá naquele ano, operei uma vez da sinusite, operei, né, segunda vez da sinusite, que a primeira não deu certo, e já estava chegando o final do ano quando me estourou a apendicite. Mas então, até então, meus irmãos, eu, né, tava legal, sabe? Uma coisa é ser operado da sinusite e tal, mas outra coisa é a pessoa vir com uma faca e cortar você, calma lá, entendeu? Então, eu tive uma febre, uma dor, eu digo, eu vou para o hospital. Quando eu cheguei lá, o médico disse, você precisa operar urgente, urgente, e vai ser agora. Eu disse, eu? Não, vou operar não. Ô, doutor, as coisas não funcionam desse jeito não. Eu trabalhava num lugar chamado McLaurin. Estava com uma piada lá que um médico da cidade tinha operado o joelho errado de um, o pé do outro, uma coisa desse jeito. E o nome do médico era Sidão, Alcides. Olha, irmãos, eu com medo olhei e falei assim, como é que é o nome do senhor? Porque eu não conhecia nada da cidade direito. Ele olhou e disse, Alcides. O Sidão? Eu falei, é. Ai, ai. Quando ele entrou lá dentro, tinha uma janelona assim, eu pulei aquela janela, sumi, né? Fui embora. E aí fui operar lá em Garça, porque eu desmaiei lá fora, e o pastor João veio me buscar, me operou lá em Garça, né? Aí eu estou fazendo visita lá um dia, a irmã do Clodoaldo, a enfermeira na época, olhou e disse assim, ah, foi você que fugiu, né? Olhando para a pessoa sarar, você não fugiu do hospital uma vez? Eu falei, não, a senhora está enganada, sabe? A senhora está me confundindo aí, não sou eu não. Irmãos, a febre, ela só estava escondendo uma coisa que era muito maior. Isso é significativo quando a gente pensa que o milagre quer dar um ensinamento para nós, porque esse milagre, ele foi feito dentro da casa de Pedro, do crente Pedro, do apóstolo Pedro. Alguma coisa pode não estar bem. Alguma coisa da nossa casa pode não estar bem. A nossa casa pode estar num estado febril, sim, pode. E pode ser a casa do pastor, pode ser a casa do irmão, pode ser a casa do irmãozinho que acabou de chegar na igreja ontem. Esse é o grande ensinamento, meus irmãos, da cura da sogra de Pedro. Por que a gente diz isso? A febre é o sintoma, mas a coisa está mais profunda lá embaixo. A mesma coisa na nossa vida espiritual, mesmo individualmente. Às vezes o mal, ele é muito mais profundo. Tem alguma coisa errada, tem luzes amarelas acendendo. Então, esse milagre nos chama a atenção por isso. Essa cura, meus irmãos, traz o quê? Traz os problemas da vida para onde? Para dentro da nossa casa. Olha que interessante.
Até então, todos os milagres de Jesus eram lá fora. Ah, não tem vinho no casamento, mas é lá na outra cidade. O casamento de uma pessoa que eu nem sei quem que é, sabe? É longe, está lá. Então, é o casamento dele, está longe. Ah, é a cura daquele paralítico. Bem, estava onde aquele paralítico? Estava lá na casa do sujeito, lá os amigos vieram e trouxeram. Quem que era esse paralítico? É sempre uma pessoa distante. Ah, o leproso invadiu o lugar onde as pessoas estavam descendo do monte, apareceu do nada. Quem que é esse leproso? Cujo nome, meus irmãos, ninguém nem sabe. Aí, de repente, a cura do servo do centurião. Ah, é aqui em Cafarnaum, mas é lá do outro lado da cidade. É lá no Jardim dos Ricos, lá, né? Então, não é aqui. Não é com nós, não. Nós não temos nada a ver com isso. Veja que os milagres de Jesus estão sempre bem longe. Os milagres de Jesus que implica em enfermidades, em problemas, em tristezas, em muitos choros, está sempre longe. É sempre alguém lá fora. Ó, como é fácil, irmãos, a gente orar para aquele que está lá longe, lá fora. Ou pelo menos aquele que não é de dentro da nossa casa. Não importa se é a casa do lado, mas não é a minha casa. Então o problema é sempre para fora. A questão é sempre lá fora. A doença é sempre lá fora. Jesus tem que operar sempre lá fora. E parece que a gente tem mais fé. Estou orando para o outro, vou orar com fé aqui. Deus vai operar um milagre aí na vida daquela pessoa. Eu vou ser usado para abençoar aquela pessoa. Vou fazer uma oração por aquela pessoa. Então, veja, é sempre distante. Esse milagre, ele faz com que o problema saia lá de fora e venha para dentro da nossa casa, do nosso lar. É como eu disse, o Pedro é de casa. A esposa dele, a sogra dele, o irmão dele, os amigos dele, os melhores amigos estavam junto nesse milagre, que é o Tiago e o João, estava lá dentro daquela casa também. É uma casa cristã, sabe? É uma casa que comemorava Páscoa, Natal, sabe? Estava na ceia. E o problema ele foi bater lá naquela casa. Então, irmãos, o problema está dentro da casa de um crente ali, que é o Pedro. Isso muda tudo. O que isso mostra? Isso mostra que lares aonde Jesus ele é amado, onde Jesus é servido, onde Jesus é adorado, também chora, também sofre, também enferma, também morre. Isso a gente aprende muito na história do Lázaro. Quando as suas irmãs olham de longe, né? Jesus está bem longe. Parece que quando Jesus tem que estar perto, está longe. Então elas mandam um recado: leva esse bilhete aqui para Jesus. Senhor, aquele que tu amas está muito doente. E no próximo versículo, e Jesus amava Marta, amava Maria e amava Lázaro. Não faltava amor de Jesus por ele, como não faltava amor deles por Jesus. Antes de ressuscitar, quando estava ali na frente do túmulo, a Bíblia diz que Jesus chorou. E quando ele estava chorando a lágrimas, mesmo sendo Deus, as pessoas disseram: vejam como ele o amava. Então não é uma questão de falta de amor. Se acontece alguma coisa dentro da minha casa, no meu lar, na minha família cristã, não é falta do amor de Jesus, não é distância de Jesus, não é porque eu não amo a Cristo. Irmãos, essa casa é onde Jesus morou.
por 3 anos. Ele morou na casa da mãe dele em Nazaré. E depois de Nazaré, ele foi morar em Cafarnaum. Mas, claro que ele viajava, ficava dias fora, mas quando ele voltava para aquela casa. Aquela era a casa dele. Então você pode imaginar, puxa vida, a casa dele deixou uma pessoa da casa dele ficar doente, ficar enferma. Então, os nossos lares, irmãos, eles não estão imunes aos problemas da vida, né? Não pense que a gente está imune porque a gente não está imune. E o motivo é muito simples. Nós vivemos num mundo caído pelo pecado. Então, existe o quê? Existe aquela questão, aquela maldição que Deus mandou, existe doença, existe dor. Olha, mulher, vai ter dor no parto. Olha, né, você vai trabalhar o suor do seu rosto, vai ter espinhos, vai ter abrolhos. O mundo é assim. Então, o que acontece lá fora, acontece dentro da nossa casa também. Então, nós não somos imunes, irmãos, a esses males. Nunca se esqueça disso. Nós não somos imunes. Eu conto de novo a história do pastor Zacarias, porque nem todos estavam aqui na quarta e também não estava domingo de manhã. Mas o pastor Zacarias Taylor, ele foi o que fundou a primeira igreja batista aqui no Brasil, junto com o pastor Begman. E o seminário que temos, principalmente o Seminário do Sul, do Norte, é obra dele. Denominação praticamente nenhuma tinha, mas ele era muito sério, ele serviu ao Senhor com uma seriedade muito grande. O que aconteceu? Ele trabalhou a vida inteira como missionário, chegou aqui mocinho de tudo, foi embora quando já estava de idade para os Estados Unidos, comprou uma casa lá em Nova Orleans. Talvez ele estava lá como aqueles americanos numa cadeira de roda, né? Cadeira de roda não, numa cadeira de balanço. Pois não veio um maremoto. Você acredita nisso? Um maremoto levou a cidade inteira de Nova Orleans. Quem estava lá? O pastor Zacarias. Cadê? Morreu afogado. Então, vamos aprender que nós não somos imunes às vicissitudes desta vida, aos problemas. A pandemia, quando veio, levou muita gente amada e conhecida nossa, com certeza. Olha essa oração intercessória de Jesus, lá no livro de João, capítulo 17, versículo 15. Jesus diz assim: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, essa foi uma oração. Olha, nós estamos aqui no mundo, o que o mundo sofre, nós vamos sofrer, mas tem um pedido especial de Jesus: Senhor, livre-os do mal, né? Então, não fique pensando o pior diante dos males. Nunca pense, como eu já falei. Eu vou dizer, Deus não me ama. Eu vou dizer, eu não amo mais a Deus tanto porque Deus não fez isso para mim. Eu vou me culpar, eu vou culpar todo mundo, eu vou culpar... Não, não. Você não faça isso. Sabe por que você não deve fazer isso? Porque Jesus te ama muito. E esse é aquele momento de grande prova que Deus, Ele dá a cada um de nós. E nós vamos ser abençoados no final dessa prova. E aqui está, irmãos. Tem uma sogra doente, uma pessoa amada. É uma coisa assim, não era uma coisa simples. Eu lembro os irmãos que uma dorzinha de cabeça, ai minha cabeça, matou o filho da Sulamita. Eu lembro que uma criança doente com febre no tempo de Davi, que era o filho dele, o que aconteceu? Ele foi a óbito. Então não é uma febrezinha. Alguma coisa estava escondido lá, porque o Lucas é médico e o Lucas disse que era uma grande febre. Então aqui, o que fizeram os familiares? Vamos lá, irmãos, o que fizeram os familiares? Primeiro, todos eles naquela casa tinham Jesus. Quando eu falo que tinha Jesus, eu estou dizendo que todos tinham entregado a sua vida para Jesus. Você pode imaginar numa sogra que serve a Cristo. Você pode imaginar uma esposa que serve a Cristo.
Aqui vai uma crítica ao romanismo. Ah, o padre não pode casar, o bispo não pode casar, o arcebispo pode casar, o cardeal não pode casar, piorou, o papa não pode. Quem que é o primeiro papa deles? É Pedro. Pedro era o quê? Casado. É. Então, já destrói toda essa teoria maluca, porque a grande bênção, a primeira grande bênção que Deus fez neste mundo, derramou sobre este mundo, antes de dar a ordem, olha, dizer assim, não pode comer do fruto dessa árvore. A primeira coisa que Deus fez foi dizer, e serão uma só carne. Deus casou Adão e a Eva. Então, o casamento é, meus irmãos, o primeiro mesmo, o primeiro grande ato de Deus para o homem e para a mulher, que é o casamento. Então é uma bênção, o casamento é uma bênção. Para um padre seria uma bênção, os padres lá no Oriente, todos eles casam, os bispos lá no Oriente, todos eles casam, então é só aqui no Ocidente que isso é um erro. Mas sabemos que eles falham nisso. Olha, o que essa família não fez? Não acusaram uns aos outros. Você não cuidou da tua mãe? O Pedro podia dizer. É tão fácil a gente falar isso. Chega Jesus, chega Pedro, está todo mundo cansado, todo mundo com fome. Parece que o povo, quando está cansado com fome, fica tudo bravo. Tudo bravo, nervoso, chutando, não sei o que. Né? Aí come, fica uma alegria, quieto. Bom, lá vem eles. Chega e fala, mas você não cuidou da tua mãe, que a tua mãe está doente aí, acamada. Né? Podia dizer uma coisa dessa. Não, ninguém falou isso aí. Ninguém. Não ficaram culpando Jesus e nem exigindo nada dele. Ô Senhor, que fizeram lá os judeus? O Senhor tem que curar o servo do centurião, porque ele é digno. Não, ninguém chegou em Jesus e disse, olha, ela é digna, ela está sempre te servindo, o Senhor fica aqui em casa, aqui, o Senhor mora com a gente aqui, o Senhor tem que curar ela. Se o Senhor não curar ela, o Senhor fica curando os outros lá fora, não vai curar ela aqui dentro? Bem, o ser humano é assim, infelizmente. Pode fazer uma cobrança abusiva, mas graças a Deus eles não fizeram isso. Não fizeram isso, não exigiram nada, não culparam Jesus, nada disso. Tem 3 coisas que eles fizeram. Essas 3 são muito importantes. Falaram dela, rogaram por ela e entregaram tudo na mão de Jesus. Veja, falaram dela. Falaram da enfermidade dela. Eles não estavam ali para destruir a pessoa dela. Se você quer falar de uma pessoa que está com um problema, não seja o destruidor dela. Isso aí não é falar, isso é envenenar, é fofocar. Não. Quando eles chegaram em casa, a palavra de Deus diz o seguinte, que Jesus chegou e viu ela doente. Aí olharam para Jesus e disseram, Senhor, começaram a falar dela para Jesus. Ela está doente mesmo, ela não anda muito boa. Já faz dias que ela está clamando, que ela está, olha, ela está muito debilitada, não tem comido direito. Você não tem problema você falar de uma pessoa, desde que você seja usado no seu modo de falar para edificar. É isso que ensina o Novo Testamento. Que quando você for falar, se não edifica, é melhor você ficar o quê? Calado. Porque se você estiver falando e não estiver edificando, você está destruindo. Aí você passa de uma pessoa que pode ajudar para fazer aquele papel que é do acusador. Lembra que a palavra acusador no Novo Testamento é diabolo, é o diabo. Então, quando você começa a falar, acusando, acabando com a pessoa, destruindo a moral da pessoa, eles estão falando, mas eles estão falando de uma forma espiritual. Segundo, eles deixam de falar. Eles fazem o quê? Eles começam a orar, a interceder. Senhor Jesus, tem misericórdia dela.
Senhor Jesus, a gente não sabe mais o que a gente vai fazer nesse caso, nessa situação. Já demos chá de erva cidreira, já demos chá, né, de outro chá aí, alguma coisa que sara a febre, já molhamos um pano de água e ficamos passando na cabeça dela. Ela está muito fraca, Senhor. A gente já fez de tudo. Tem de misericórdia, Senhor. Quantas vezes nós falamos isso para Jesus, mas não porque alguém tem uma febre, não porque um ente querido tem uma febre, mas porque nos sentimos assim. Senhor, já fizemos de tudo, Senhor. Parece que não nada adianta, tudo que a gente faz não está adiantando. Então eles oram a Deus, eles falam para Cristo, rogaram por ela, diz o livro de Lucas. Enquanto Marcos diz falaram dela, o livro de Lucas diz rogaram por ela, isso é interceder. Veja como é importante a sua intercessão pelos que moram na sua casa. Seja a sogra, seja o sogro, seja o filho, seja a filha, seja o esposo, seja a esposa. Como é importante você interceder, você clamar, pedir. E aí tem o terceiro ato. O terceiro ato, meus irmãos, é a entrega total. Aqui Lucas nos ensina, Mateus, onde nós estamos, nos ensina muito. Dá uma olhada no versículo 15, porque diz o seguinte, 14, perdão. Jesus entrando em casa, ele viu a sogra acamada com febre e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. Olha só, Jesus vê, Jesus vai lá e toca. Por quê? Agora vamos para o livro de Marcos, capítulo 1. Vamos nos 3 evangelhos, só para você ver os detalhes preciosos dos 3 evangelhos sobre esse assunto. No versículo 29. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão. Agora veja só, parece que o milagre, Jesus foi lá, tocou nela. Não. Primeiro Jesus, ele se chega, ele faz o quê? Ele se aproxima, mostrando para nós, meus irmãos, que Deus é um Deus de perto, é o Deus lá em casa. Eu posso contar com o meu Senhor Jesus lá em casa. Deus é um Deus de perto. Então, os milagres foram feitos lá fora, mas milagres também são feitos dentro da nossa casa. Olha, que falaram dela, oraram por ela, e Jesus, ele se aproxima, por quê? Porque ele se interessa pelas nossas almas. Jesus, ele se interessa por uma febre. Vamos imaginar que ele não vai se interessar por outros assuntos da nossa vida, se ele se interessa por uma febre? Demorou 4 dias para chegar lá e ressuscitar Lázaro. Ele poderia ter demorado 4 dias e não ressuscitar o Lázaro. Não ia ter problema nenhum. O mais importante é que Jesus, ele foi. Ele está presente. É isso que nós devemos sempre ver, perceber nas histórias de Jesus, é que ele é um Deus de perto. Ele é de perto. Agora eu queria ler com vocês Jeremias capítulo 23 e versículo 23 e 24. Nós temos aqui na tela, não é? Mostrando que ele é um Deus de perto, ele se interessa pela nossa casa, ele conhece as nossas dores e ele faz questão sempre de lembrar que não quer somente o Gilberto, ele quer o Gilberto e a casa do Gilberto. O Noé vai fazer a arca. Qual é a palavra de Deus quando a arca está pronta? Entra tu e a tua casa. Senhores, que devo fazer para ter a vida eterna? Que eu faço para me salvar? E Paulo olha e diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa.
Então, nessa luta, você não está sozinho. Jesus está com você. Deus é um Deus de perto. Então, esse versículo de Jeremias 23 e 24, mas ele não está completo aqui, mas diz: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e também não sou de longe? Veja só, a primeira afirmação é a que mais nos interessa. Acaso eu não sou Deus de perto? Quer dizer, eu oro com tanta ênfase, com tanto carinho, com tanta força para quem está lá longe. Por que eu não posso fazer a mesma coisa com a mesma confiança quando é na minha casa, quando é no meu lar? Sabendo que o Senhor Jesus, primeiramente, Ele é Deus de perto. Deus fala que eu sou Deus de perto e também de longe. Não é o contrário. Primeiro é perto, sempre. Está lá, escrito para nós. Então, irmãos, o Deus, aqui no final do versículo 24, diz: porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Eu encho os céus, eu encho a terra. Até cantamos isso. Se Ele enche o céu e enche a terra, a minha casa que é tão pequena, a minha casa que não tem 90 metros quadrados, Ele não pode encher? Ele só enche o céu e a terra. Minha casa não está. Por isso ele é um Deus de perto. O que Jesus fez diante dessa intercessão, meus irmãos? Mateus diz que Jesus viu, não é? Com certeza, quando ele viu, foi o momento que os familiares falaram, que intercederam por ela. Aí Jesus, sabendo, ele tem maior prazer de ser acionado, em nome de Jesus, ele tem maior prazer de ser acionado. Então ele se aproxima, e agora nós vamos lá no livro de Lucas, no capítulo 4, para terminar. Ele repreende a febre, olha lá. Então, você vê toda essa aproximação, capítulo 4, do livro de Lucas, versículo 38. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão, e a sogra de Simão estava tomada por uma grande febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta o deixou. Olha, irmãos, a gente tem que pegar os três atos, as três declarações. Jesus se aproxima, depois Jesus estende a mão, depois Jesus repreende a febre e depois Jesus levanta ela. É isso que aconteceu. Veja que carinho Jesus tem com a sogra de Pedro. Que amor que ele tem com a sogra de Pedro. Pegar pela mão, repreender o inimigo, repreender aquela febre e ainda levantar com a sua própria mão. Isso é uma bênção de Deus, saber que nós temos um Salvador que tem tanto carinho por nós, que pega aquele que está doente, que pega aquele que está enfermo, seja uma enfermidade natural, seja uma enfermidade espiritual, seja uma enfermidade física, não importa. Ele pega, ele repreende e ele levanta. Olha os atos do nosso Senhor Jesus. Olha que obra maravilhosa faz o nosso Senhor Jesus. E aí, irmãos, é dito que ele repreendeu a febre. Pastor, ele repreende o inimigo, Satanás, ele repreende, às vezes, o vento, o mar, mas febre, como é que vai repreender a febre? Pois é. Isso, irmãos, é de grande ensinamento para nós. Quando esse termo usado, é porque alguma coisa não estava legal, como eu disse no começo. Se ele repreendeu, é porque havia algum mal ali que precisava ser repreendido. Isso nos ensina, irmãos. Às vezes, pelo temor de parecer pentecostal, a gente tem medo de usar as palavras que Deus usa. De olhar e dizer o que o arcanjo Miguel disse para Satanás. Moisés morreu, quando Moisés morreu, Satanás estava lá.
Já estava bonitão lá, sabe? Estava lá com a malinha dele, sabe? Chegou lá com a picape dele lá e disse, ó, eu vou levar o corpo. Já estava lá, né? Chegou a funerária do diabo. E ele queria de todo jeito levar o corpo de Moisés. Por quê? Porque se ele pega aquele corpo, olha só, né? Tinha feito de Moisés um Deus. Mas Deus sabia e mandou o arcanjo Miguel lá para tratar desse assunto. E, meus irmãos, Satanás chegou, né? O arcanjo Miguel já estava lá, ou seja, Deus sempre chega antes. E ele querendo o corpo, e o arcanjo Miguel disse: o Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor te repreenda. Então, irmãos, nós podemos dizer, não porque temos autoridade para isso, não porque somos bons ou porque há poder em nós, não. Mas olhando para a cruz de Cristo, olhando para a obra dele, olhando pelo amor dele, olhando pelo cuidado que ele tem conosco, olhando pelas promessas que ele fez para nós e para nossa casa, para nossa família, olhando para o projeto dele todo em nossa vida, nós podemos olhar e dizer: Senhor, repreende Satanás. Porque isso foi uma obra feita dentro da casa dele, dentro da casa de um crente, do Pedro. Então Jesus olhou e repreendeu. Nós devemos orar para Deus. Repreende o inimigo, Senhor. Tenha misericórdia. Ó Senhor, repreende a Satanás, que procura perturbar a tua obra entre nós. Afasta suas tentações. Tem misericórdia. Livra-nos do mal. Aliás, o Pai Nosso fala isso. Livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus usa uma palavra análoga aqui. Repreende. Então, o Senhor repreende o inimigo. Se você sabe que tem alguma coisa que está fora da ordem, porque essa palavra repreensão no original diz exatamente isso, colocar uma coisa na ordem. Então, se você sabe que alguma coisa está fora da ordem, você pode dizer: Senhor, repreende Satanás. Em nome de Jesus. E a febre foi embora. Acabou. Foi lá. Não tinha mais febre. Agora eu quero terminar dizendo isso. Aí no livro de Lucas, onde nós lemos, a última frase diz, no versículo 39, e ela, levantando-se logo, o que ela fez? Servia-os. O curado por Jesus tem prazer em servi-lo. Ela podia ter se levantado, né? E eu fiquei doente aí um mês, eu vou deitar de novo, ficar lá, que nem uma polenta lá, que nem um macarrão cozido na cama. Podia. Ué, quantas pessoas acabam sendo curado e fica paradão, não faz muita coisa. Não, eu estava doente. Ela podia. Ninguém ia reclamar com ela, não. Poderia ficar admirando Jesus. Ah, Jesus, como o Senhor é maravilhoso. Abraça Jesus e beija Jesus e abraça novamente e o beija novamente. Ué, tá abraçando, tá beijando, tá beijando, tá beijando. Poderia aproveitar a saúde e dizer: ai, não vi a hora de dar uma saidinha, passear um pouco. Olha, obrigado, Senhor, né? Eu tenho que ver minhas amigas. Ela poderia fazer tudo isso e ninguém ia falar mal dela. Estava tudo bem. Qualquer dessas reações, tudo certinho. Mas o curado por Jesus, ele quer servir a Jesus. Ele sabe o que Jesus fez por ele. O que ela faz? Ela se levanta e o serve. Você repara que está no plural aí? E servia-os. Por quê? Ela serve a Cristo, sim. Mas quem serve a Cristo serve a sua igreja. Ali estava um pedaço da sua igreja. Pelo menos um terço da igreja estava ali. Porque são 12 apóstolos, e tinha 4. Então, pelo menos um terço da igreja estava ali naquela casa. Afora, mais algumas pessoas com certeza. E ela fazia o quê? E ela servia-os. Então, uma pessoa curada por Jesus vai servir Jesus.
Isso nos anima a orar mais ainda, meus irmãos, pela nossa casa. Senhor, cura todas as enfermidades. Abençoa, Senhor, que possamos ter ânimo, alegria, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, efetua essa obra para que eu e a minha casa possamos servir ao Senhor. E se precisar, repreende, Senhor, a Satanás. Amém?